Corregedor Nacional de Justiça cobra providência sobre defensor expulsa de audiência em Mato Grosso. Ministério Público do Rio devolve à polícia inquérito do incêndio do Centro de Treinamento do Flamengo. O MP considerou insuficientes as provas apresentadas no relatório final da Polícia Civil contra os 10 indiciados para que a denúncia seja apresentada à Justiça e deu mais 45 dias de prazo para novo relatório. Justiça Eleitoral vai implementar o processo judicial eletrônico na primeira instância. A implantação do PJE nas 2.645 zonas eleitorais de todo o país vai começar em agosto. E uma reportagem especial sobre as dificuldades que os idosos ainda enfrentam para se mover nas cidades. Tirei a carteirinha, mas eu nunca consegui viajar de graça. Olá, boa noite. Boa noite para você. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, cobrou providências por parte da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso para que seja apurada a suposta expulsão de uma defensora em uma audiência. O ofício com pedido de esclarecimentos foi enviado hoje. E a repórter Carla Lucena, ao vivo, tem os detalhes para a gente sobre esse pedido. Boa noite, Carla. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. E olha só, segundo informações da Corregedoria, o Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, ficou sabendo deste caso por meio de uma notícia publicada na imprensa. Segundo a publicação, a coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher, a defensora pública Rosana Leite, teria sido alvo de machismo durante uma audiência conduzida pelo juiz Jurandir Florencio de Cartilho, ele que é juiz da 14ª Vara Criminal de Cuiabá. Segundo o relato da defensora, ela foi convidada por uma jovem de 18 anos para acompanhar o depoimento dela nessa audiência, que envolvia um caso de estupro que a jovem teria sofrido pelo próprio pai quando era criança. Segundo a defensora, o juiz disse a ela que se ela fosse defender o réu, poderia permanecer na audiência e que a vítima não precisava de defesa. Ela então deixou o espaço. No ofício enviado hoje pelo ministro Humberto Martins, ele pede que a corregedoria local apure esses fatos e a conduta do juiz. A Corregedoria Geral de Justiça do Mato Grosso tem 60 dias para prestar informações à Corregedoria Nacional. Érica, William. Obrigado, Carla. O Ministério Público do Rio devolveu à Polícia Civil o inquérito do incêndio no Ninho do Urubu, em fevereiro, quando 10 atletas da base do Flamengo morreram e 3 ficaram feridos. A devolução ocorreu para o aprofundamento das investigações. O MP considerou insuficientes as provas apresentadas no relatório final da Polícia Civil contra os 10 indiciados para que a denúncia seja apresentada à Justiça e deu mais 45 dias de prazo para novo relatório. Na madrugada de 8 de fevereiro de 2019, 24 adolescentes da equipe de base do clube dormiam nos contêineres que pegaram fogo. O inquérito concluiu que esses contêineres não poderiam ser usados como dormitórios. Laudos apontaram que eles tinham problemas estruturais e elétricos e que os aparelhos de ar-condicionado não recebiam reparos. Em junho, o delegado Márcio Pietra de Mello indiciou o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, e outras 7 pessoas por 10 homicídios com dolo eventual, quando se assume o risco de matar, e 14 tentativas de homicídio. A Justiça do Rio decretou a prisão preventiva de 3 suspeitos apontados pela polícia como responsáveis pela construção e venda de prédios irregulares na comunidade da Muzema. Renato Siqueira Ribeiro, José Bezerra de Lima e Rafael Gomes da Costa respondem por homicídio qualificado, desabamento e lesão corporal e já estavam em prisão temporária. Ontem, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam suspeitos de investir na construção de imóveis irregulares na Muzema. Em abril, 24 pessoas morreram no desabamento de prédios na comunidade. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu a exigência de contragarantias pela União em 3 contratos do Estado do Amapá com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a Caixa Econômica Federal, no valor total de 2 bilhões e 800 milhões de reais. A decisão tem efeito até que o Estado se manifeste em 5 dias sobre as informações prestadas nos autos pela União. Os riscos no trânsito pelo uso do celular ao dirigir não é segredo para ninguém. Mesmo assim, os motoristas insistem em cometer a infração. Por ano, são registrados cerca de 1.300.000 acidentes, segundo pesquisa feita pela seguradora Líder, que administra o DPVAT.
Por ano, são registrados cerca de 1.300.000 acidentes de trânsito em razão do uso do celular ao volante. O levantamento também mostra que 80% das pessoas admitem que utilizam o aparelho enquanto dirigem. Wagner faz parte dessa estatística e já foi até multado. A gente sabe que tirar o olho um pouquinho da pista é perigoso, pode atravessar alguém, passar uma bicicleta, um motociclista, ou até mesmo a gente bater o carro. Então acho que é importante a gente estar focado em dirigir só e esquecer um pouquinho do celular. E essa realidade preocupa. Um estudo feito pelo Ministério da Infraestrutura constatou que o celular associado à direção pode ser mais prejudicial do que dirigir embriagado. Isso porque o condutor demora mais tempo para reagir a algum imprevisto do que quando está alcoolizado. Além disso, fica mais desatento ao fluxo de veículos e pedestres. Por isso, desde 2016, a lei está mais severa. O valor da multa subiu 60% e a infração é considerada gravíssima. Mas mesmo assim, o número de motoristas que usam o celular enquanto dirigem não diminuiu. Pelo contrário, aumentou em todo o Brasil. A média de aumento por ano fica em 33%. Diante dessa realidade, o foco do Detran é a conscientização por meio de campanhas educativas e investimentos em novos meios de fiscalização. Para aquele que não é sensível à ação educativa, tem que ter o peso do bolso, né? Então essa referência desde 2016 da mudança da lei foi muito em função disso, de buscar esse aumento, né, pelo bolso, né? Já que a pessoa não teve essa sensibilização educativa, passando de uma infração média para uma infração gravíssima e alterando também o valor a ser aplicado, né, que dentro dessa proporcionalidade da infração gravíssima, né? Já é lei no Distrito Federal. Estabelecimentos comerciais e shoppings vão ser obrigados a instalar pontos de recarga para equipamentos eletrônicos, como celulares. E o serviço terá que ser oferecido de graça. A lei já foi sancionada. Ela determina que shoppings e estabelecimentos devem disponibilizar pontos de recarga semelhantes a este. São os chamados totens. Eles têm tomadas normais e entradas USB, que carregam celulares e aparelhos eletrônicos. A lei ela procura qualificar de forma um pouco mais clara como deve ser feita a disponibilização desse serviço de fornecimento de energia elétrica para os consumidores. Então ela é bem clara que o uso de tomadas convencionais, aquelas que ficam no piso ou na parede, não pode, porque ela determina que seja feita por meio de totens. Totens são estruturas normalmente verticais, com qualquer altura que se queira, e que podem ser visualizados de uma distância um pouco maior e que permitem o carregamento dos equipamentos portáteis. Os pontos de recarga devem ser colocados em todos os estabelecimentos com mais de 50 lojas e o serviço inteiramente gratuito. O governo do Distrito Federal ainda vai regulamentar a lei, por isso não há um prazo definido para que os estabelecimentos concluam a instalação dos totens. Mesmo antes da nova lei, este shopping de Brasília já começou a se adaptar. Desde o ano passado, tem locais de recarga instalados nos corredores. Os consumidores aprovaram a nova medida. É muito bom, porque às vezes a gente sai de casa correndo, né, e não dá tempo de carregar o celular e vem aqui, carrega rapidão e continua andando, sem ter que se preocupar. Eu acho bem importante porque as pessoas às vezes acaba a bateria do celular, né, e fica sem conexão e ajuda bastante as pessoas. A multa em caso de descumprimento é de R$1.000 e o dobro se o shopping insistir em não instalar os pontos de recarga. E no próximo bloco, as regras para viajar levando medicamentos. Nos Estados Unidos, por exemplo, é proibido entrar com a dipirona. Entre as 135 crianças que nascem a cada ano no mundo, cerca de 20 milhões não recebem as vacinas essenciais. Por isso, a taxa de imunização internacional está estagnada em 86%. Isso significa que a cobertura vacinal não é suficiente para prevenir surtos. É o caso, por exemplo, do retorno do sarampo. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. O mês de julho é tempo de férias para muita gente. E se for viajar, quem faz uso de medicamentos deve ficar atento às regras para o transporte. Em uma conversa rápida com alguns passageiros no aeroporto, uma resposta unânime. Na mala,
não pode faltar alguns medicamentos. Eu levo um remedinho que no momento eu esqueci do nome, mas é para colesterol, um remedinho para dor de cabeça, né? Então eu tiro ele da caixa, coloco só um envelopezinho dentro de uma frasqueira e levo. Você já parou para pensar se há alguma restrição para embarcar com medicamentos? Vamos lá, aqueles básicos como analgésicos, antitérmicos, remédios para enjoo, cólicas, digestão e gripe que a gente compra sem receita, não tem nenhum problema. É preciso apenas respeitar o limite de 100 ml por frasco, no caso de líquidos. Já aqueles de uso restrito, a regra é outra. Sempre que pode, Dona Isaura viaja. Ela é diabética e precisa levar a insulina que vem com a seringa para aplicação. Quando o voo é demorado, o medicamento vai na bagagem de mão. Dessa vez, como a viagem era rápida, foi na mala despachada. Eu boto numa caixinha de isopor e boto numa sacolinha térmica. E para não passar por nenhuma situação desagradável, atenção! Primeiro, tenha sempre em mãos as receitas médicas que indicam o uso do remédio. No caso de precisar viajar com cilindro de oxigênio, a empresa aérea precisa ser avisada 3 dias antes da viagem. O contato antecipado também vale para os casos de medicamentos que precisam ser refrigerados. Outra recomendação da Anvisa é guardar tudo em embalagem plástica, transparente e vedada, preferencialmente na caixa original. Para viagens internacionais, pesquise sobre as regras do país de destino. Isso vale inclusive para medicamentos básicos. Nos Estados Unidos, por exemplo, é proibido entrar com a dipirona. Em alguns países, determinados medicamentos que aqui no Brasil são livres, são proibidos em determinados países. Então a recomendação é que o consumidor busque antes do embarque a Anvisa para se orientar quanto a isso, quanto a esses medicamentos. Caso a Anvisa não tenha a informação completa, o consumidor pode procurar a embaixada ou o consulado do país para onde ele vai. Lá ele vai ter todas essas informações. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e a Associação Nacional de Juristas pelos Direitos Humanos LGBTI questionam no Supremo uma norma do município de Londrina que proíbe a adoção de conteúdos relacionados a questões de gênero na rede municipal de ensino. Segundo as entidades, houve invasão de competência da União para estabelecer diretrizes da educação. As entidades pedem a concessão de liminar para suspender a eficácia da emenda à Lei Orgânica Municipal e sobrestar os processos em tramitação no Superior Tribunal de Justiça e nos tribunais de justiça do país envolvendo leis que estabeleçam censura a conteúdos ou termos relacionados à sexualidade, gênero, orientação sexual e identidade de gênero até o julgamento definitivo da ação. Até o fim do ano, a Justiça Eleitoral vai implantar o processo judicial eletrônico. O PJE vai dar mais agilidade à tramitação de processos. A implantação do PJE nas 2.645 zonas eleitorais de todo o país vai começar em agosto. Primeiro no Distrito Federal e nas capitais. Depois, vai sendo implementado gradualmente, de acordo com a qualidade de conexão com a internet das localidades. E a distribuição se fez, então, tomando como critério a capacidade de banda de internet nas localidades. São mais de 2.500 localidades, né? E conforme essa capacidade de banda, então nós distribuímos a implantação do sistema ao longo desses meses. O programa que vai ser utilizado nas zonas eleitorais foi especialmente pensado por técnicos do TSE para atender todos os locais, mesmo aqueles em que a conexão à internet precisa ser feita por satélite. Dentro de uma ideia de que nem todas dispõem de uma boa capacidade então de banda de internet, né? Aqui se desenvolveu então, mas também apoiado numa lógica, numa arquitetura nova de TI, se desenvolveu uma versão considerando essas circunstâncias que ela pode ser considerada então mais leve, né? Ela demanda menos do sistema. Cada ato que precisa ser praticado pelo usuário, tanto interno quanto externo, tende a demandar menos do sistema. Para facilitar o treinamento dos servidores que vão usar o sistema, o TSE produziu um curso à distância para capacitar quem for trabalhar com o processo judicial eletrônico. A metodologia de educação à distância, ela traz muitos benefícios, né? Quando a gente pode utilizá-la, a gente tem tempo para fazer, né, desenvolver o curso, né? E depois que ele está pronto, esse curso, a economia de escala é muito grande, porque a gente alcança muito mais pessoas, né, e essas pessoas têm ali à disposição conteúdo a hora que ela precisar.
Com o PJE sendo implementado nas zonas eleitorais até o fim do ano, os servidores da Justiça Eleitoral vão ter tempo de se adaptar ao sistema até as eleições municipais de 2020, quando mais de 1 milhão de processos devem ser protocolados na Justiça Eleitoral. E a seguir, a dificuldade de mobilidade para os idosos. Tirei a carteirinha, mas eu nunca consegui viajar de graça. Desde que o Estatuto do Idoso entrou em vigor, as pessoas com 60 anos ou mais passaram a ter diversas conquistas asseguradas por lei. Um dos benefícios adquiridos é a passagem gratuita em ônibus interestaduais. Mas os idosos têm encontrado dificuldade em conseguir um assento disponível para eles. Na reportagem especial, vamos mostrar quais os critérios para adquirir a passagem e as decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre esse assunto. Ter qualidade de vida é o principal objetivo de quem chega aos 60 anos. Com o tempo, as limitações começam a aparecer e são necessárias alternativas para melhorar as experiências de vida. Pensando nisso, o Estatuto do Idoso estabelece direitos e deveres que garantem saúde, lazer, segurança e mobilidade. No começo eu fiquei logo ansiosa para chegar aos 65, né? Para mim tirar a carteirinha. Aí tirei a carteirinha. Mas eu nunca consegui viajar de graça. Ele tem direito a ter um bom serviço prestado, ele tem direito a 42 dias, 30 dias úteis, 42 dias em média, né, de se apresentar ao guichê e conseguir marcar a gratuidade ou adquirir com 50% de desconto. O Estatuto do Idoso é claro. Tem direito à gratuidade nas viagens interestaduais pessoas com idade igual ou maior que 60 anos e com renda igual ou menor que 2 salários mínimos. Para comprovar a renda, o idoso pode usar o contra-cheque ou relatório do benefício do INSS, além da identidade. Dona Odetina mora em Ceilândia, no Distrito Federal. Ela é aposentada e tem direito à gratuidade na passagem, mas conta que conseguir o benefício nem sempre é fácil. Eu tenho no Rio de Janeiro, uma filha no Rio de Janeiro, tem outra em Fortaleza, Ceará, e a outra na Bahia, e outra aqui. Aí de Fortaleza eu fui tirar, ele disse que não tinha passagem, aí ia ter daqui um mês a mais de mês, 2 meses, ele joga lá para setembro, outubro, conforme a marcação que eu vou indo, né? A mesma dificuldade enfrentada pela dona Eliana. Uma vez por ano, ela vai ao Rio de Janeiro visitar a irmã. Toda vez que eu ia lá para agendar, já estava ocupada as vagas. Fala que não tem, já está preenchida as vagas. E só tem essa de desconto de 50%. Ela reclama que ainda tem que pagar a taxa de embarque e pedágio. Já vem constando na passagem, tá certo não. Mas isso deve mudar. É que os ministros do Superior Tribunal de Justiça definiram que idoso com direito à vaga gratuita em ônibus interestadual não precisa pagar as taxas de pedágio e embarque. Ao julgar um recurso da União e da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, a primeira turma do STJ considerou que o artigo 8º do Decreto 5.934 de 2006, ao excluir as taxas de gratuidade, extrapolou o poder regulamentar e restringiu o Estatuto do Idoso. O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, destacou que o benefício atende ao dever social de amparo ao idoso e está de acordo com o objetivo de assegurar a participação na comunidade, conforme previsto na Constituição Federal. As empresas têm 6 meses para se adequar às novas regras. A gratuidade virou lei em 2006. Hoje, no Brasil, já são mais de 30 milhões de idosos. Em 2018, 1.200.000 deles usaram o direito de gratuidade com desconto de 100%. E mais de 1.600.000 idosos tiveram 50% de desconto no valor das passagens em viagens de longa distância. Hoje, no Brasil, são 2.172 linhas convencionais em serviço que atendem idosos com direito ao benefício. O regulamento da lei que atendeu à gratuidade, ele estabelece que a gratuidade vai ser apenas no serviço convencional. O serviço convencional é um serviço básico, que não tem atrativos adicionais.
Por exemplo, em muitas das empresas não tem o ar-condicionado. É um serviço que tem mais pontos de embarque e desembarque. E como a procura é cada vez maior por ônibus com serviço diferenciado, como executivo e leito, as viagens convencionais diminuíram. Segundo dados da ANTT, o quadro de horários do serviço convencional em 2015 era equivalente a 1.800.000 horas. Em dezembro de 2018, caiu para 870.000, uma diminuição de mais de 53%. Já o serviço diferenciado passou de 335.000 horas para pouco mais de 1 milhão, aumento de quase 200%. O direito ele tem sido mais efetivado, só que com a diminuição dos convencionais realmente fica essa sensação de que há menos idosos viajando, mas na verdade a gente tem muitos idosos, né? Os nossos idosos aumentaram bastante e eles têm exercido o seu direito na rodoviária. A ANTT fiscaliza de perto todo o trabalho que as empresas desempenham para garantir que a lei seja cumprida. E o desrespeito à regra pode sair caro. A multa aplicada é de R$ 5.400 para cada flagrante por passageiro. O mais importante para os idosos é que eles se utilizem da ouvidoria da ANTT, né, pelo número 166, ou mande um e-mail, mas também eles se informem no site da ANTT quais são as linhas que fazem o atendimento daquela viagem que ele deseja e que ele tenha a antecedência necessária na preparação para que ele garanta o seu direito. E eu já estava até conhecida na rodoviária, que assim que eu tirei a carteirinha, eu ia para lá quase todo dia. E o pessoal ficava até sorrindo, meu Deus, para onde é que vai tanto idoso viajar? Que eu nunca consegui uma passagem. Agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que é quem tem as novidades de hoje para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente começa hoje falando sobre problemas ambientais. O Ministério Público Federal quer que o INCRA e a União façam obras emergenciais para o esvaziamento de uma barragem em Aras, interior de São Paulo. O Ministério Público alega que o reservatório de água está abandonado e existe o risco de desabamento. A ação civil pública pede ainda a remoção das famílias que ocupam o local. Agora o assunto é saúde. No Paraná, o Tribunal de Justiça rejeitou um pedido do governo do estado para não fornecer uma medicação à base de canabidiol, uma substância derivada da maconha, para o tratamento de uma criança autista. O caso começou a tramitar na Justiça em agosto do ano passado, quando a mãe solicitou que a Secretaria de Saúde fornecesse o medicamento por tempo indeterminado. O medicamento em questão foi indicado por médicos especialistas e o uso autorizado pela Anvisa. Já no Mato Grosso, a Justiça determinou que um banco pague indenização de R$ 6.000 a um cliente que ficou 1h30 na fila para atendimento. O caso ocorreu em 2016 em Rondonópolis e tramitou em primeira e segunda instância. Em ambos os julgamentos, o entendimento foi de que a situação de longas filas se repete, mesmo com leis que garantem a dignidade do cidadão. E por isso é necessária a punição. E por falta de testemunhas, foi adiado o júri dos acusados de matar um líder comunitário em Belo Horizonte. O julgamento foi remarcado para setembro. O crime ocorreu em março de 2015, numa ocupação chamada Vitória, localizada entre a capital mineira e o município de Santa Luzia. Eu fico por aqui e você em casa já sabe, mas vale reforçar. Para rever qualquer uma de nossas reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigada, Fernanda. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você. Obrigado pela companhia. Fique agora com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.